Glória a Deus. Graça e paz, igreja. É uma alegria estar aqui novamente, podendo compartilhar um pouco do que Deus tem para nós nesses últimos dias. Desde já eu quero agradecer pelo convite dos pastores, agradecer pelo Fábio e sua família, o pastor Vinícius e sua família estarem comigo hoje. E quero já pedir que você abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 11. Conforme você for encontrando, peço que se coloque em pé, em reverência à palavra de Deus, para que possamos fazer a leitura. Este é um momento em que a voz de Deus ecoará nossos corações. Entenda que não é porque eu estou aqui, ou qualquer outro que possa estar aqui no púlpito, que você deva prestar atenção. Mas você deve estar conectado em reverência, em temor, em tremor. Porque enquanto a palavra de Deus for pregada neste púlpito, você estará ouvindo a voz de Deus ecoando nos seus ouvidos. E é por causa dele que devemos nos achegar ao trono de graça, confiantes de que essa palavra trará cura aos nossos corações. Juízes 11, nós falaremos do capítulo inteiro, mas a princípio vamos ler do 1 até o 11, até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus, acompanhem comigo. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos. Santo Deus, pedimos a tua iluminação do teu Espírito Santo nesta noite, para que possamos compreender, Senhor, para que possamos viver essa palavra e proclamá-la. Espírito Santo de Deus, fale aos corações, tire toda distração, Senhor, que venha roubar esta semente, mas que ela ache nos corações solo frutífero, solo rico, para que frutifique essa palavra em nós. Fale aos nossos corações, Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo em nosso meio. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Meus irmãos, eu creio que você já viu em algum momento, seja em alguma entrevista, seja em alguma conversa, alguém dizendo que não se arrependia de nada do que fez na vida, que cometeria os mesmos erros novamente. E é interessante porque todos nós sabemos que isso é mentira,
que isso não é verdade, pelo menos não a verdade total. Porque todos nós temos algo a nos arrependermos do que fizemos. Todos nós temos um passado marcado por algo que ou fizemos, ou deixamos de fazer, falamos, ou deixamos de falar. E essa marca muitas vezes nos assombra a nossa memória em momentos mais aleatórios possíveis. Todos nós temos que lidar de alguma forma com o tema que eu quero dizer, que eu quero abordar com vocês nessa noite, que é a culpa. Todo ser humano tem que lidar com culpa do seu passado, mas uma culpa muito mais antiga, uma culpa que tem origem no Éden, uma culpa que nós carregamos pela desobediência dos nossos pais, e essa culpa já nos marca desde o nosso nascimento. Mas muitas vezes, além desta culpa que herdamos de nossos pais, temos uma culpa que é gerada por ignorância. Muitas vezes nos arrependemos porque não sabíamos algumas coisas e agora sabemos, e por isso nos arrependemos da atitude, da posição que tomamos. E é por isso que eu escolhi exatamente essa passagem de Jefité, porque através da história de Jefité nós veremos até que ponto as implicações, as consequências de ignorarmos a lei de Deus, de ignorarmos a palavra de Deus, de termos um relacionamento superficial com Deus. Até onde isso pode chegar? Até onde pode pesar em nossa consciência essa culpa? E por isso nós veremos também de como a graça de Deus vai nos alcançar e vai nos trazer mais perto para a sua palavra, pelo menos aqueles que Deus deseja salvar. Para nós entendermos um pouco essa passagem que nós estamos lendo, precisamos entender um pouco sobre o esboço do livro de Juízes, o pano de fundo do livro de Juízes. Juízes, ele se passa por volta do ano 1250 a.C. a 1030, pega 2 séculos, e ele é muito importante para nós, ele é muito atual para nós brasileiros do século 21, porque ele vai tratar um ponto muito importante para a igreja moderna, que é o perigo do povo de Deus se esquecer das leis do seu Deus. É o perigo do povo de Deus, o povo da aliança, não conhecer de fato o seu Deus, e por isso sair dando murro em ponta de faca, dando cabeçadas na vida, cometendo erros crassos. Juízes nos ajuda a entender um pouco o coração nosso nesses tempos. Por vezes, na leitura desse livro, você vai ver um refrão muito repetido, que diz, com algumas alterações, variações, mas diz basicamente o seguinte, que naqueles dias, nos dias de Juízes, não havia rei em Israel, porém cada homem fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia o que achava ser certo, cada um queria ser lei para si mesmo, e nesse achismo, cada um seguia para um lado. Quando o livro de Juízes fala que não havia rei em Israel, ele está falando pela monarquia que viria, mas ele está dizendo algo mais profundo, ele está dizendo que Israel naquele momento, naquele tempo, havia rejeitado Deus como seu rei. Deus não era mais o seu rei, Deus não mais governava esse povo, cada um era o seu Deus, cada um fazia o que bem lhe parecesse, e por isso nós vamos ver vários momentos trágicos nesse livro. Nós veremos ciclos de rebeldia que o povo de Deus comete, e Deus na sua misericórdia envia libertadores, que são juízes. Desde o princípio da tomada da terra de Canaã, Israel já inicia em rebeldia, porque Deus havia dado instruções a Moisés, para que quando Josué assumisse Canaã, ele exterminasse os povos pagãos daquele terreno.
para que a idolatria daqueles povos não corrompesse o culto exclusivo de Yahvé, de Deus. Mas nós vemos que isso não acontece, pelo menos não totalmente. Ainda há povos ímpios vivendo junto com o povo de Deus. E aí nós vemos vários ciclos que se repetem neste livro, onde Deus traz liberdade para o seu povo. Esse povo usa essa liberdade contra Deus em idolatria. Deus então envia uma perseguição, uma opressão para punir e castigar esse povo, para trazê-los mais perto. Esse povo então se arrepende, Deus ouve esse clamor e envia um juiz para então trazer a libertação. Só que com a liberdade inicia-se esse mesmo ciclo de idolatria, opressão, arrependimento e libertação. Durante o livro inteiro nós vemos isso. E, portanto, no capítulo 11 surge essa figura que é Jefité. Para nós entendermos, você que está com a Bíblia aberta, vá no capítulo anterior, capítulo 10, nos versículos 5 e 7, e no verso 18 também, nós vamos entender o contexto da onde Jefité surge. Diz assim: e morreu Jair, que era um juiz, e foi sepultado em Camom. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus. E deixaram ao Senhor e não serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os nas mãos dos filisteus, e nas mãos dos filhos de Amon. Verso 18. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Então nós vemos que após essa opressão dos amonitas contra Israel, eles estão à procura de um juiz. Mas veja, aqui, já na busca de um juiz, na busca de uma libertação, nós vemos um povo seguindo o seu próprio coração. Porque eles não oram a Deus. Eles tomam conselho entre si, quem vai ser o juiz entre nós, e aí surge Jefité e eles pegam: não, é você. Eles não pedem orientação a Deus. E assim que começa a dar errado as coisas, quando nós seguimos o nosso coração, aquilo que parece à vista bom, mas que Deus chama mal. E aqui, no começo do capítulo 11 que nós lemos, nós já somos confrontados com duas contradições. Em primeiro lugar, Jefité é rejeitado por ser filho de uma prostituta, mas logo depois, aqueles mesmos que o rejeitaram vão atrás dele, para pedir para que ele governe agora sobre eles. Veja a contradição, é de 0 a 100 rapidamente. Quando nós não temos a lei de Deus nos guiando, e somos guiados pela aparência do nosso coração, aquilo que é mal, de um momento para o outro pode parecer bom. Porque é o que eu vou achar conforme as circunstâncias, que é a vontade de Deus. E essa é a primeira contradição. Aquele que foi expulso por ser um bastardo, agora é chamado de volta, não apenas para fazer parte da casa, da família, mas agora para governar aqueles que o rejeitaram. A segunda contradição que nós vemos é que Jefité ele foge para a terra de Tobi, mas ele é seguido por homens levianos. Essa contradição, esse paradoxo, está mais inteligível se nós olharmos no original aqui em hebraico. Porque a palavra Tobi é a mesma grafia para bom. É como se a Bíblia estivesse dizendo: Jefité vai para uma terra boa, mas ele é seguido por homens vazios, por homens sem valor. Será esse aquele que Deus escolhe para ser o juiz sobre o povo dele? Essa é a questão que tanto nos é mostrado cada dia mais. Deus nos envia a terras boas, a bênçãos, mas muitas vezes nós queremos sentar na roda dos escarnecedores, nos cercarmos daqueles que não são bons.
daqueles que não reconhecem a lei de Deus. No verso 9 e a 11, nós vemos agora o próprio Jefité falando. Até então nós vemos que o povo da onde Jefité surge é um povo contraditório. É um povo que segue o seu coração pecaminoso, o seu coração que não reconhece a lei de Deus. Mas e Jefité? Ser filho de uma prostituta não desqualifica, obviamente, mas vamos ver um pouco sobre Jefité, e aqui a partir do verso 9, nós vemos Jefité barganhando com os seus irmãos, com aqueles de Gileade, e além disso, além de negociar um posto, um cargo, ele usa o nome de Deus para isso. Pelo Deus vivo, eu vou combater, mas vocês me colocarão como líder de vocês. Veja, ele dá uma mascarada de piedade, mas na verdade Jefité quer sair na vantagem. Ele quer usar os meios, ele quer usar os seus recursos, os seus dotes para tirar vantagem, melhor proveito da situação, mesmo que Deus seja usado como um instrumento, como uma desculpa. Jefité então se mostra filho dos seus irmãos, se mostra de fato filho daquele tempo que se afastou de Deus, que não conhece, pelo menos não de forma real, a Deus. Ele começa a responder com as suas cobiças do coração. Ele quer um cargo, ele quer que os seus irmãos que o rejeitaram estejam na plateia e ele no palco. E Jefité então começa a usar da sua malandragem para conquistar. Aos poucos, esse pouco que nós sabemos de Jefité por enquanto, já nos mostra muita coisa, e muita coisa sobre nós, porque agimos muitas vezes por impulso, muitas vezes nós somos atraídos por coisas que parecem boas aos nossos olhos, e nós estabelecemos essas coisas como foco. Não importa o que Deus de fato falou a respeito disso, mas eu quero isso, e eu vou usar todos os meios que eu tenho, todas as habilidades que eu tenho para conseguir isso, e o preço que for necessário ser pago, vale a pena. A pergunta é, e qual é a diferença então, entre o povo de Deus e os ímpios? Porque os ímpios fazem a mesma coisa, os incrédulos fazem a mesma coisa, não buscando a orientação de Deus, mas seguindo seus próprios corações. O que mais nos chateia, o que mais nos entristece, o que mais entristece a Deus, é que a cultura desse mundo está contaminando o povo de Deus. A nossa cosmovisão está sendo moldada e lapidada pelo que este mundo considera bom, verdadeiro e belo. E é por isso que muitas vezes Deus ele é apenas um meio, uma ferramenta, um atalho para eu conseguir o que eu quero. Ele é apenas um recurso útil. Ele não é mais o fim de todas as coisas, a finalidade de todas as coisas. E por que o povo de Deus age dessa forma? Agimos assim porque nos afastamos da palavra de Deus. Agimos assim porque a lei de Deus não mais configura o nosso coração. E por isso qualquer outro ídolo servirá como a bússola para os nossos desejos e anseios. Acompanhe comigo a partir do verso 12 até o verso 27. Vamos ver mais um pouco dessa história. Qual será o desenrolar desta tomada de virada, da vida de Jefté? Será que ele glorificará a Deus por ter exaltado ele? Como será a sua postura? A partir do verso 12. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Armon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restituí-ma agora em paz.
Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Ouviu também o rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Sion não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossaste de diante de ti? Assim possuiremos nós, todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel? Ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroer e em suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal contra mim em pelejar. O Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Aqui nós vemos que Jefté, ele não é um ímpio. Jefté conhece a lei de Deus, pelo menos superficialmente. Jefté vai narrar então a Amon que ele não cederá a terra de Israel, porque foi Deus que deu a eles. E ele narra a história que está lá em Números e Deuteronômio, quando Israel está peregrinando e tem que passar no meio de alguns povos, e eles impedem essa passagem. E por isso, por essa rebeldia, por esse egoísmo, Deus então entrega esses povos ao povo de Israel para conquistar. Ainda então que Jefté tenha uma fé meio dúbia, uma fé que muitas vezes vai usar Deus para negociar e conquistar coisas, ainda assim, ele crê de fato em Deus. É uma fé sincera. Ele de fato confia que foi Deus que deu aquela terra ao povo de Israel, e por isso ele não arredará o pé de lá. Porque ele confia que Deus julgará, que Deus é juiz e julgará. E Jefté, de fato, ele responde a Amon de uma forma muito desafiadora. Pelo menos por 3 motivos. Porque, em primeiro lugar, ele não vai pessoalmente negociar os termos com o rei. Ele envia um mensageiro. E segundo ponto, ele tem um tom provocativo na questão da posse da terra de Israel. Porque ele vai contar toda a história e ele atribui a Deus, a Yahvé, a posse daquela terra. E em terceiro ponto, Jefté, provavelmente, ele comete um erro proposicional. Porque ele diz que no verso 24, que Quemós era o rei dos amonitas. E isso não é verdade, pelo menos não todo da verdade. Poderia ser um dos deuses dos amonitas, mas conforme nós vemos lá em 1 Reis 11:33, diz assim: porque me deixaram e se curvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon.
Milcom, ou Moloque, era o deus principal, a divindade principal dos amonitas, mas Jefté ele comete esse equívoco proposicional, desafiando, atribuindo a outro deus, a outra divindade, aquela perda de posse. É mais ou menos que você ganha um carro, e aí alguém bate nas suas costas e fala assim, graças a Iemanjá que você ganhou isso. Você entende a gravidade, o desafio que ele está fazendo aqui? Como se não bastasse, ele vai falar da fraqueza desse Deus, porque esse Deus entregou, esse Deus perdeu essa terra. Então, obviamente, após esse desafio, Jefté consegue uma guerra. Jefté consegue um confronto a partir desse juízo. Ele se mostra temente a Deus. Ele confia no Deus de Abraão e ele confia que, mesmo se estourar uma guerra, Deus julgará em favor do seu povo e Deus permanecerá sendo fiel, preservando aquela terra ao povo da aliança. Veja, cristãos fracos na fé, cristãos superficiais, ainda são cristãos, ainda creem em Deus. Porém, nós temos um grande porém nisso. Há consequências de uma fé superficial, de uma fé rasa. Consequências muito pesadas. Consequências que marcarão pelo resto da nossa vida. Porque Deus havia já dado todos os sinais, todos os direcionamentos, e nós ignoramos isso. Continue a leitura comigo. Vamos ver como vai ser essa guerra entre Jefté e o povo de Amon, a partir do verso 28 até o 33. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à palavra que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Temos uma vitória. Deus mostrou o que era com o seu povo, Deus mostrou o que era com Jefté. E um dos pontos importantes aqui do texto é que o Espírito de Deus enche Jefté, se apossa de Jefté. Só que nós precisamos entender que há uma certa diferença entre a dispensação do Espírito Santo no Antigo Testamento para com o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos casos pontuais, em que o Espírito Santo usa pessoas, ainda que não crentes, mas para alcançar os seus objetivos, para alcançar vitórias, alcançar as suas promessas em prol do povo de Israel. Já no Novo Testamento, nós temos conquistado na morte de Cristo, o Espírito Santo habitando no seu povo permanentemente, como uma garantia da salvação total que teremos, da glorificação que teremos. O Espírito Santo agora é uma garantia. Ele habita em nós. Ele nos direciona à santidade. Mas não era assim, pelo menos não totalmente, no Antigo Testamento. Então veja, Jefté é cheio do Espírito Santo, mas mesmo ele tendo sido cheio do Espírito Santo, não quer dizer que Deus está concordando com tudo o que ele fará daqui para frente. Talvez ignorando esta realidade de estar com o Espírito Santo, Jefté começa a dar o primeiro passo errado. Jefté tenta barganhar com Deus. Mesmo ignorando que Deus já havia dado o aval de que estava com Jefté, Jefté ainda quer uma garantia. Jefté ainda quer tirar proveito disso. Ele então
faz um voto tolo com Deus. Ele faz um voto que em nenhum momento era necessário. Deus não pediu para que ele fizesse esse voto. Mas ele estava tão acostumado a barganhar, a negociar, a tirar vantagem, a sua malandragem, que ele não confia totalmente em Deus, ele não confia totalmente de que o Espírito de Deus estava com ele. Então, ele faz um voto desnecessário. Isso mostra a sua fé superficial. Isso mostra a sua fraqueza como cristão. O seu ignorar da lei de Deus. E novamente nós vemos paralelos com a igreja moderna. Porque muitas vezes nós não sabemos nem quem é o nosso Deus. Nós não conhecemos a sua palavra. Nós não sabemos o que é a fé, por mais que falamos que somos salvos pela fé, nós não entendemos que fé é essa. Nós não sabemos o que Ele exige de nós como cristãos, e nós vamos na correnteza, todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer também, porque é isso que o cristão faz, então eu vou seguir a todos. Mas há uma passagem muito importante em Êxodo 33:19, quando Moisés pede para ver a face de Deus, Deus responde o seguinte: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O que significa isso? Deus está deixando muito claro para Moisés: Moisés, eu não sou como os deuses do Egito. Eu não sou como os deuses de Canaã, da Mesopotâmia, que gosta de agrados, que gosta de um suborno para poder fazer a sua vontade. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, porque eu sou Deus. Eu vou me compadecer de quem eu quiser. Você pode oferecer qualquer tipo de sacrifício, mas isso não vai me comprar. O nosso Deus, Ele não é subornável, meus irmãos. Nosso Deus, Ele não vai para quem dá o lance maior. Ao contrário das religiões que nós temos. Deus, Ele não pede um sacrifício, uma macumba que você faça, para que Ele, de fato, endosse o seu despacho, o seu querer, a sua oração forte. Ele se compadece de quem Ele quiser, porque Ele é Deus e não nós. E se for necessário que Ele faça ao contrário da nossa vontade, Ele vai fazer. Com gosto ainda. Para nos humilhar. Para nos reduzir ao nosso lugar. Deus, Ele não é manipulável. Só que muitas vezes nós nos frustramos com isso. Nós determinamos, nós decretamos, nós criamos a ideia de que Deus está prometendo do bom e do melhor, e quando nós não recebemos isso que Deus não prometeu, nós nos frustramos e jogamos essa culpa em Deus, jogamos essa frustração em Deus, porque Ele não agiu conforme a minha vontade, Ele não fez o que eu queria. Eu fiz tudo certinho, eu fui na igreja, eu dei meu dízimo, eu fiz tralalá, 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 e eu não prosperei. E aconteceu aquela doença comigo, e eu perdi meu emprego, e tudo começou a dar errado na minha vida. Deus, Ele não foi fiel comigo. Muitas vezes nós estamos apontando o dedo para Deus e dizendo: você não é justo, você não é fiel, porque você não fez o meu capricho. Eu fiz tudo para te conquistar, eu fiz tudo para te comprar, e você ignorou as minhas oferendas. E por que nós temos essa mente? Por que nós achamos que Deus seria manipulável? Porque Deus repete, repete, repete na sua palavra que Ele não é manipulável, que Ele faz o que Ele quiser, os seus planos não podem ser frustrados. Por que nós, da onde nós tiramos essa ideia? Da cultura desse mundo. Porque estamos tão envolvidos com este mundo, estamos tão envolvidos
com pessoas que não professam a mesma fé que nós, e isso não nos incomoda, isso não fere a nossa consciência, porque todos os caminhos levam a Deus. Porque por fim, Deus ele vai se revelar e nós não percebemos que fogo estranho tem entrado em nosso meio. Não percebemos que conceitos idólatras, pagãos, estão sendo enraizados em nosso meio, em nosso culto. E então nos aproximamos diante de Deus como se Ele fosse uma prostituta que mediante o pagamento faria a nossa vontade. Sabe o que acontece? Sabe o que significa quando você se chega a Deus e fala, se você fizer a minha vontade, eu faço a sua? Isso se chama magia. Isso se chama feitiçaria, encantamentos. E a Bíblia é muito clara em dizer que feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Magia é o conceito de você querer usar os poderes de Deus para os seus fins. De você querer manipular o poder de Deus para conseguir o que você quer. E é por isso que hoje, aqui na cultura brasileira, nós temos o que é chamado de jeitinho brasileiro. Porque tem uma base religiosa disso. O paganismo no Brasil, que traz essa ideia de mandingas, de macumbas aos demônios, lança base à nossa mente para acharmos que tudo vai ser medido pela vantagem. Tudo vai ser medido pela barganha, pela corrupção. Entenda, a corrupção do nosso país ela tem raiz religiosa. Assim como nós vimos no primeiro módulo do Religare. Toda cosmovisão ela tem uma base religiosa. Mas sabe qual que é o maior problema? Que quase 70% dos brasileiros se dizem cristãos. Não era para ter essa base religiosa. Veja, é um cristianismo raso, superficial, sincrético. E a questão é que nós continuaremos neste erro, distorcendo quem Deus é, distorcendo a palavra de Deus, misturando o paganismo com o culto ao Deus de Abraão, se a santa palavra dele não nos corrigir e não nos direcionar. Apenas a Bíblia consegue desarraigar, destronar esses ídolos e nos mostrar de fato o que Deus está exigindo do seu povo neste tempo. Somente a lei de Deus pode trazer de fato uma real liberdade das opressões de Satanás em nossa sociedade. Não é na barganha, não é na negociação, não é acharmos um meio termo e andarmos de mãos dadas num sincretismo que é repulsivo a Deus. Jefté então erra ao fazer um voto tolo, a querer agir como aqueles que ele acabou de vencer agiam com o seu Deus. Mas ainda não chegamos no fundo do poço, o pior está por vir. A consequência disso veremos agora a partir do verso 34. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes. E disse, ah, filha minha, muito me abateste e estás entre os que me turbam. Porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse, meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor. Faz de mim conforme o que saiu da tua boca. Pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai, concede-me isto. Deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele, vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar
por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Quando Jefité então faz o voto, ao olharmos no original, Jefité usa um termo dúbio, um termo geral, para falar o objeto do seu sacrifício. Isso já mostra que provavelmente ele estava pensando em um humano ser sacrificado a Deus. Outro ponto que reforça isso é que dificilmente um animal passaria pela porta da sua casa. Mas o que esclarece isso de fato é que Jefité, ao ver a sua filha, ele não diz, não é um animal, eu não vou cumprir isso porque não tem cabimento, mas não, ele a considera para o sacrifício, para o holocausto. Ele decide então cumprir o seu voto com a sua filha única, que o recebe com alegria, com instrumentos. Aqui nós podemos ver a gravidade, a que ponto pode chegar as implicações de não conhecermos a lei de Deus. Por um simples fato, a lei de Moisés era clara. Levítico 18, 21 diz, e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Veja, Deus aí se refere exatamente ao mesmo Deus dos amonitas, Moloque. Aqueles que haviam acabado de ser vencidos. Aqueles que Deus havia dado a vitória sobre a vida desses israelitas. E agora, o que o grande Jefité, poderoso e vitorioso, faz? Ele repete a mesma abominação do povo vencido, sacrificando a própria filha. Veja, provavelmente a influência desses povos era muito mais forte do que a lei de Deus. E chegou a um nível que ele achou cabível, que Deus iria aceitar a sua filha sendo imolada, sendo sacrificada, como algo positivo, como algo agradável a Deus. E ainda, veja aqui a manobra, como ele tenta racionalizar o pecado dele. Ele joga nas costas da filha. Ah, filha minha, muito me abateste, está entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca e não tornarei atrás. Você é culpada disso, ninguém mandou você passar pela porta. Mas, novamente, veja o problema de ignorarmos a lei de Deus e a vontade de Deus. Levítico 5, 4 a 6, Deus já antecede casos como este, de votos tolos. Ele diz o seguinte: ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal, ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, ou o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea do gado miúdo, uma cordeira, uma cabrinha pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Era simplesmente Jefité falar, eu não executarei isso, então eu pagarei um sacrifício pelo meu voto tolo. Mas ele não conhecia a lei de Deus, ele não sabia que Deus era um Deus misericordioso, ele não sabia que Deus era um Deus diferente dos deuses que estava cercando Israel. E ele acha que após ter votado, feito esse voto, ele não poderia mais dar para trás. E ele vai até o fim. Porém, veja, no verso 36, mesmo Jefité jogando a culpa na sua filha, ela deixa muito claro, tu deste a palavra, tu prometeste, Deus deu a vitória para você, você que fez esse voto. Mas em obediência, ela se submete ao voto do pai. É interessante que o nome Jefité significa ele abre. Jefité então estava acostumado a abrir a sua boca para negociar, para barganhar, para sempre tirar o melhor da situação.
E no começo nós vemos ele falando com os seus irmãos e obtendo um cargo poderoso, ele negociando com o rei de Amon, e mesmo Amon não tendo aceitado, ele tendo uma vitória, só que agora ele faz um voto com Deus e Deus fica em silêncio. Ele tenta barganhar com Deus e Deus não responde ele. Deus fica em silêncio. A resposta de Deus a Jefité é um silêncio, diante desse voto absurdo. Por que Deus não precisava intervir sobrenaturalmente? Porque um anjo não precisava aparecer para impedir que ele executasse isso? Porque Deus já havia dito claramente na sua lei, na sua palavra. A sua lei era muito clara de que o que ele havia votado era impensável, era absurdo. Mas por não conhecer a vontade do seu Deus, ele vai até as últimas consequências, seguindo o seu coração, rejeitando Deus como rei e fazendo o que lhe parecia certo. Veja, meus irmãos, não é em todos os momentos que Deus vai nos impedir de cometermos erros. Deus deixará que nós quebremos a nossa cara. Deus deixará que nós tropecemos. Deus deixará que nós desviemos o nosso pé. Porque na sua palavra já tem as instruções claras de como devemos viver. E se nós não conhecemos ou se nós ignoramos isso, o problema não é de Deus, a ignorância é nossa. As consequências cairão nas nossas costas. Então veja, meu irmão, nem tudo o que dá certo é vontade de Deus. Nem tudo o que parece bom e agradável, meu Deus, tudo está convergindo para dar certo isso. Pode não ser vontade de Deus isso. E como eu vou saber qual é a vontade de Deus? Através da sua palavra. Aplicando os princípios claros que Deus nos deu na sua palavra. Nós não usamos a Bíblia como enfeite. Nós não vemos, nos achegamos à igreja, lemos uma porção da palavra de Deus como um meio assim terapêutico, como um meio de acalmar o nosso coração atribulado. Tem essas consequências, mas não é esse o foco principal. Estamos domingo após domingo ouvindo a palavra de Deus para que o nosso coração seja alinhado, seja sincronizado à vontade de Deus. E é por isso que muitas vezes Deus vai deixar que nós cometamos atos absurdos, para ver se nós despertamos do sono, se despertamos da letargia, da anestesia deste mundo. Jefité, que deveria ser o herói da história, por conquistar uma grande vitória sobre os amonitas, ele acaba sendo vilão, assassinando a sua própria filha. Ele erra ao fazer o voto, ele erra ao justificar o voto, e ele erra ao executar o voto. Há alguns teólogos que começam a discutir se de fato Jefté matou ela ou não, porque a Bíblia ela não diz com todas as palavras isso. Obviamente, tentando aliviar a figura de Jefté, um juiz de Deus, um homem que foi cheio do Espírito Santo, cometer um ato abominável como esse. Alguns afirmam que de fato o holocausto dela seria não casar, permanecer virgem para o resto da sua vida. Mas veja, isso não faz sentido, porque ela pede para prantear a sua virgindade antes do cumprimento deste voto, e não depois. O que indica que provavelmente ela não poderia prantear isso posteriormente. A Bíblia, obviamente, ela vai suavizar esses pontos, porque é algo gravíssimo. O povo de Deus agindo como o mundo, sacrificando seus filhos. O texto é claro que a filha sem nome foi vítima da religiosidade superficial e sincrética do seu pai.
A pergunta é: por que a Bíblia nos relata trechos tão pesados, trechos tão viscerais, trechos que nos causam repúdio, espanto? Olhamos para esses casos, olhamos, por exemplo, para Israel pecando no deserto contra Deus, após estarem ainda com o gosto do maná na boca, e nós olhamos: meu Deus do céu, que povo ímpio. Será que a Bíblia nos traz esses relatos para mostrar que nós somos melhores ou maiores? Para mostrar como nós somos evoluídos e bonzinhos perto dessas pessoas? Claro que não. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra esses casos repulsivos, porque ela quer servir como um espelho para nós, para que nós saibamos como Deus vê o nosso pecado, que muitas vezes tentamos justificar. Isaías 64:6, Isaías diz sobre as nossas obras de justiça: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Veja, a ideia de barganharmos com Deus, de termos algo do interesse de Deus, é tão tola. Paulo diz: o que nós temos que não foi Ele que nos deu. E nós achamos que estamos caminhando bem, que chegamos num patamar legal, que Deus agora está aplaudindo-nos de pé, que Deus está satisfeito com a nossa postura, porque agora nós não somos como os povos do mundo, nós não somos como espíritas, macumbeiros e tantos outros que não creem em Cristo, porque nós estamos aqui no domingo, nós somos o povo de Deus que vamos para o céu, e nós somos. Mas veja que Isaías fala: no nosso melhor dia. Para Deus isso é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia era panos usados como absorventes na época de Israel. E é isso que Deus compara as nossas melhores obras sem Cristo. O homem pode ser o mais filântropo do mundo, pode doar todas as suas riquezas, mas se ele não tiver Cristo, ele é apenas um pano ensanguentado com sangue podre, repulsivo. Tudo que nós fazemos fora de Cristo é repulsivo a Deus. Talvez você não tenha matado a sua filha em nome de Deus, mas isso não significa que as minhas obras, as suas obras, sejam mais aceitáveis para Deus do que isso. Jefité, ele foi culpado de um dos casos mais abomináveis da história de Israel, e ele teve que viver com isso para o resto da vida dele. A Bíblia não fala a respeito, mas eu gostaria de que você imaginasse um Jefité mais maduro, um Jefité mais firme na fé, que conhecesse melhor a lei de Deus, e após ter executado a sua filha, visse as passagens que eu citei de Levíticos, e visse que o seu voto foi tolo, o seu cumprimento foi tolo, e que ele não precisava ter sacrificado a sua única filha. Como seu coração deve ter se amargurado, sentido de culpa. Talvez foi um processo longo até ele poder se perdoar de algo tão abominável. Porque veja, ao contrário de Abraão, que Deus pediu para sacrificar o filho, Jefité segue o próprio coração. E é por isso que para Abraão Deus intervém naquele momento, para provar o coração de Abraão. Mas ele fica em silêncio para Jefité. Mas agora que começa a diversão, porque você deve estar pensando: com certeza esse cara está queimando no inferno, está sendo o churrasquinho do capeta. Eu quero que você abra comigo em Hebreus 11, 32 e 33.
Hebreus capítulo 11, verso 32 e 33. Diz assim a palavra do Senhor: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefité, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Olha onde está Jefité, na galeria dos heróis da fé. Não, peraí, é o mesmo Jefité que é ele. E a Bíblia nos coloca nessas posições constrangedoras. Porque Jefité, convenhamos, é uma inclusão bem surpreendente nessa lista de heróis da fé, já que ele é mais lembrado por esse voto precipitado que ele fez ao Deus, que resultou na morte da sua filha. Mas lembra o que eu disse no começo: Deus não vê como o homem vê. Ainda que em sua tolice ele tenha colhido graves consequências, ele cria no Deus de Israel com sinceridade. E pela fé, a graça de Deus o alcançou. E é aqui, nesses casos, que nós somos lembrados: quem é o povo de Deus? Do que é composto o povo de Deus? Por pessoas horríveis. Mas que foram chamados pela graça. E é exatamente essa promessa de Êxodo 33, que Deus ele se compadece de quem Ele quiser, e Ele transforma a vida de quem Ele quiser, não pelos méritos nossos. E isso é a nossa esperança, porque se fosse por algum mérito meu, Ele não me chamaria. E é exatamente nesses casos que a graça de Deus se mostra tão maravilhosa. E é por isso que Paulo fala que o amor de Deus nos constrange, porque diante de uma circunstância dessa, Ele vai lá e transforma vidas. E veja como nós não estamos acostumados com essa graça, porque é fácil nós concordarmos que Deus salva mentirosos, promíscuos, sonegadores de imposto, mas nós falamos: Senhor, tudo tem limite, né? Nós queremos colocar uma barreira. Senhor, não, essa pessoa não. O Senhor sabe, não, nesse caso não, nesse caso nem a tua graça pode transformar a vida. E isso é porque muitas vezes nós não entendemos a grandeza do sacrifício de Cristo, o poder daquele sangue vertido na cruz, que é capaz de apagar o pecado mais penetrante, o pecado mais carmesim. Aquele sangue é poderoso para apagar. Ou talvez pode ser porque nós achamos que os pecadinhos, Deus dê conta, mas os pecadões já esteja fora da alçada de Deus. Como eu disse, com certeza nós olhamos para o passado e nos arrependemos de causos, de momentos. Há muitas coisas que nós nos arrependemos em nossa vida, e de fato devemos nos arrepender porque fizemos fora de Cristo. Talvez já no começo da nossa caminhada cristã, onde estávamos naquele primeiro amor, naquele fogo de servir a Deus, mas tolamente, sem conhecer de fato o que Deus exigia de nós. Um fervor sem sabedoria. E talvez há coisas que ainda nos assombram neste momento. Enquanto eu falo, vindo imagens, vindo memórias na sua mente, de circunstâncias que você não se perdoa, que você não consegue ainda processar isso. Mas veja, aqueles que estão em Cristo e receberam a graça de Deus, tiveram as suas mentes lavadas. Tem uma música que eu gostaria de citar a letra para vocês. Calma que não é do Épica. É de uma banda cristã, chamada U2. Sim, eles são cristãos, tá? De uma música chamada Grace.
ou graça. E diz assim a canção, ele está fazendo um paralelo com uma mulher, mas veja o que ele diz: graça, ela assume a culpa, ela cobra a vergonha, ela remove a mancha. Poderia ser o nome dela. Graça é o nome para uma menina, também é um pensamento que mudou o mundo. E quando ela anda na rua, você pode ouvir os violinos. Graça encontra bondade em tudo. Graça, ela tem um jeito de andar, não como uma modelo, nem como um bêbado. Ela tem tempo para falar. Ela vai na contramão do karma. Ela vai na contramão do karma. Quando ela vai trabalhar, você pode ouvir os violinos. Graça encontra beleza em tudo. Graça, ela carrega um mundo em seus quadris. Não há taça de champanhe para os seus lábios, não há giros ou pulos entre os dedos. Ela carrega uma pérola em perfeitas condições. O que antes era dor, o que antes era atrito, o que deixava uma marca, não fere mais. Porque graça cria beleza a partir das coisas feias. Graça cria beleza a partir das coisas feias. É interessante o que ele fala, que ela vai na contramão do karma. O mundo segue a ideia do karma, que você faz e você paga, não importa. Mas a graça quebra com isso. E é exatamente isso que é graça, é você não receber o que você merecia, mas receber o que você não merecia. Que é a justiça de Cristo. A graça, ela vai transformando nossas vidas. Ela vai embelezando aquilo que o pecado um dia tornou feio. E nós podemos ver exatamente esse agir da graça, onde Deus torna agradável para si aquilo que foi repulsivo. E a história da igreja está cheia de homens que tiveram passados abomináveis, tiveram um passado cheio de feiura. Pense em Davi, que adulterou e assassinou pela sua cobiça. Pense em Pedro, o apóstolo, que negou o próprio mestre. Pense em Paulo, que respirava violência contra os santos de Deus. Mas nenhum deles foram páreos para a graça divina. Essa maravilhosa graça que transforma até hoje pecadores em santos. John Newton, ex-traficante de escravos, que se converteu a Cristo, compôs aquela música que você conhece, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, que começa: maravilhosa graça, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. É essa graça que nos alcança. É essa graça que faz com que Deus olhe para uma mulher que abortou, um homem que mutilou a sua genitália querendo ser uma mulher, um militante político, um assassino, um estuprador, um viciado em pornografia, um enganador, e faz com que Deus não veja esses pecados de forma repulsiva. Ele não vê essas pessoas repulsivamente, porque o pecado não mais define esses indivíduos, porque foram alcançados pela graça, foram transformados por um amor incondicional, um amor que constrange. E é essa graça que nos alcançou, nós devemos manifestá-la aos outros como igreja de Cristo, como sal desta terra, amando o pecador e odiando o pecado. Estendendo nossas mãos aos abatidos, aos aflitos, para que através dessa mão estendida, Deus se manifeste graciosamente. A igreja tem em suas mãos a cura para este mundo quebrado. O Evangelho é o bálsamo para toda essa feiura gerada pelo pecado. E nós não podemos guardar para nós mesmos isso, porque essa é a mensagem da loucura, que um homem que matou a sua filha está na galeria dos heróis da fé, que eu e você, com o nosso passado, estamos aqui.
E esse é o nosso chamado como igreja, até que Ele venha, até que Cristo volte. Continuemos espalhando esse doce perfume de Cristo nesse mundo. Mas entenda, essa graça só é possível porque houve alguém maior do que Jefté. Um homem que também foi rejeitado pelos seus e acusado de ser filho de mãe solteira. Um homem que foi chamado para libertar seu povo, mas que não usou de barganha para conquistar o que queria. Mesmo em angústia, ele disse: não a minha, mas que seja feita a tua vontade. Ele não tinha culpa de nada, porque ele era santo, mas escolheu tomar sobre si nossas iniquidades, para que por suas pisaduras fôssemos sarados. Ele foi o único sacrifício humano aceito por Deus, porque foi o próprio Deus que o entregou por amor ao mundo. Ele foi o Filho sacrificado, não por tolice, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a morte não o segurou, o pecado não deteve, Satanás não pôde frustrar os planos de Deus. E porque Ele vive, nós viveremos. E porque Ele vive, podemos desfrutar dessa graça tão poderosa. Jesus é maior que Jefté. E por isso podemos viver sem culpa, pela graça. Feche seus olhos. Meu irmão, há um lugar de paz, onde as correntes do pecado caem. E este lugar é aos pés da cruz. Há liberdade para nós vivermos no sangue daquele que se curvou no madeiro. Não é uma graça barata. Não é uma graça descartável. É uma graça que nos transforma totalmente. Talvez nessa noite ainda você esteja com uma culpa tão forte que você não consiga se perdoar do que você fez. E eu quero que você entenda, não é você que define perdão ou não. É Deus. O seu pecado não é poderoso e tão grande que supere o sacrifício de Cristo. Porque Cristo foi, de fato, o sacrifício perfeito. E nessa noite Ele oferece a você a cura, o perdão, a sua graça poderosa. Talvez você ainda não tenha entendido isso. Talvez você esteja apenas frequentando a igreja por ser um local legal, bacana, com pessoas legais, gente boa, mas você não entendeu de fato as implicações de Cristo ter morrido por você. Você não entendeu as implicações de ser alcançado por essa graça maravilhosa. Mas hoje é noite de você, de fato, ter um encontro com Cristo. Hoje é noite, de fato, de você entender a grandeza, o amor que Cristo quer te envolver. Eu não sei o que se passou na sua mente nesse tempo. Eu não conheço o seu passado. E não preciso conhecer para te dizer que Cristo é suficiente para perdoar isso. Ou talvez você entenda isso, mas você tem ainda parentes e queridos que não se encontraram com essa graça. Por isso eu te peço que você ore por essas pessoas nesse momento. E você que quer aceitar essa graça, também ore, porque todo aquele que nele crê encontrará vida. Cantamos aqui que Cristo é a fonte de água viva. E Ele nos convida nessa noite, aquele que tem sede, que venha e beba de graça desta água do qual quem beber jamais terá sede.
Quem beber desta água jamais terá esta culpa diante de Deus, porque Cristo levou sobre si tudo. Santo Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela tão poderosa salvação que o Senhor operou em nossas vidas, pela Tua graça que nos constrange a vivermos uma vida voltada a Ti, diante da Tua face. Ó Senhor, assim como Tu salvaste pobres miseráveis, pessoas que cometeram pecados horríveis, repulsivos diante da Tua face, mas que foram transformados pela Tua graça. Confiamos, Senhor, que Tu és o mesmo hoje, e por isso esta graça está disponível a nós, para lavar nossas vestes. A Tua palavra diz que bendito é aquele que lava as Tuas vestes no sangue do Cordeiro. Ó Senhor, dá-nos de beber desta graça, desta água tão maravilhosa. Transforma os corações, Senhor. Traga cura aos corações. Traga salvação, meu Deus. Traga restauração na vida daqueles que estão afastados de Ti, que estão longe de Ti, que Te acompanham apenas pela distância. Traga-os para perto, Senhor, num relacionamento próximo de pai com filho, pela graça, pela graça. Um dia estaremos diante do trono branco, com as nossas vestes alvas como a neve, e saberemos que não foi pela nossa força, não foi pelos nossos méritos, mas foi pela graça. Oh Senhor, bendito seja o Teu nome, Pai. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A Tua glória é fazer com que conheçam a Ti, glória, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus, glória a Deus. Deus se faz presente em nosso meio, meus irmãos. Meus queridos, antes de entregar a palavra, eu gostaria de dar alguns recados. Na próxima semana, não esta, a partir do dia 13, nós teremos nosso segundo módulo do Religare, onde daremos continuidade às aulas de Cosmovisão. Agora falaremos de áreas específicas da Cosmovisão cristã, como nós podemos trabalhar nisso.
Também queria anunciar que lá no fundo tem o meu camelozinho, que vocês estão acostumados já com o Tiago. Lá você vai encontrar alguns pendrives, que eu coloquei um curso de teologia, que eu gravei há alguns anos. Tá? Um curso de teologia completo, dos fundamentos. Tá? Também tem um curso de Apocalipse, porque eu vi que nós falamos bastante a respeito disso. Então você vai encontrar alguns pendrives com esse material. Fora os livros, meus livros estão ali. O Tiago também trouxe alguns empadões. Geleia também, é o nosso Masterchef. Tá? Meus irmãos, eu agradeço muito pelo acolhimento de vocês. Agradeço muito a liderança que nos confiou essa palavra. E eu espero que vocês venham conhecer mais a respeito de Deus. Deus está nos dando chances de aprimorarmos o nosso relacionamento com Ele. Devemos aproveitar enquanto podemos, porque chegará um tempo que essas portas não poderão mais ser abertas. Que esse livro não poderá mais ser usado. Aproveitemos esse privilégio que Deus nos dá hoje, porque o dia é hoje. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.